No âmbito da investigação criminal, e percebam que eu estou falando em investigação criminal e não em inquérito policial, o que me chama mais a atenção? O PIC. Por quê? Porque é da atuação típica do Ministério Público. É a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos a regra de que o PIC, e é muito importante vocês lerem essa resolução, tá? É pequenininha, dá para ler na véspera da prova. Nós temos que o PIC, ele tem como regra a publicidade dos atos, que pode ser restringida por ato fundamentado da autoridade ministerial. O PIC, portanto, é um procedimento de investigação criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Então, o promotor de justiça ele recebe, por exemplo, uma notícia de fato, a comunicação de uma infração penal, e ele tem, segundo a resolução, 30 dias para adotar providências. Normalmente é o mesmo prazo da notícia de fato, que vai servir para difusos para vocês. E findos esses 30 dias, se o promotor opta por instaurar o PIC, ele vai baixar a portaria fundamentadamente, determinando a abertura da investigação, e ele terá o prazo de 90 dias para a conclusão dessas investigações. Cuidado para não confundirem com os prazos do inquérito policial. 10 dias para réu preso, 30 dias para réu solto, sendo que no caso de réu preso, nós tivemos a alteração aí da lei do pacote anticrime, podendo haver a prorrogação por mais 15 dias. E eu entendo que essa prorrogação não está suspensa pela decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu o artigo 3º-B do Código de Processo Penal, porque na decisão dele, ele expressamente faz referência, faz menção àquelas questões que se conectam com o juiz das garantias. E prazo processual não se conecta com o juiz das garantias. É um prazo que, por exemplo, pode ser perfeitamente aplicável pelo juiz que hoje ainda oficia no inquérito policial. Tá? Então, muito cuidado. Então, o PIC tem 90 dias para ser concluído. E pode ser prorrogado por mais 90 dias, e por mais 90 dias, e assim sucessivamente. Sempre por ato fundamentado da autoridade ministerial do promotor de justiça. A resolução é muito clara, né? O PIC se parece muito com o inquérito policial, mas ele pode trazer uma pequena maldade para vocês, porque às vezes muita gente que faz principalmente concurso para outras carreiras também, vai fazer uma associação do PIC com o inquérito civil de forma equivocada e entender que o arquivamento do PIC é realizado por órgão interno do Ministério Público, qual seja o Conselho Superior do MP. E não é. A regra do arquivamento do PIC é a mesma regra do arquivamento do inquérito policial. Uma vez instaurado o procedimento de investigação criminal por parte do Ministério Público, o seu arquivamento ainda é realizado na Justiça. E por quê? Porque está suspensa a nova redação do artigo 28 do CPP. Então, muito cuidado com isso. Arquivamento de PIC continua sendo na Justiça da mesma forma que é o do inquérito policial. Tá bom? Fora isso, tem os prazos específicos para requisição para oitiva de testemunhas, a possibilidade dele deprecar a realização de oitiva de testemunhas, designar outras pessoas, agentes de segurança pública para a realização desses atos, né, com destaque que o interrogatório deve ser realizado exclusivamente pelo promotor de justiça, é expresso na resolução 181. Fora isso, né, eu acho que só uma leitura rápida na resolução vai matar uma questão na prova. Tá? Porque eu acho que teremos sim uma questão envolvendo poder de investigação criminal, que envolve toda a compreensão que foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido que vivemos no sistema acusatório, não se pode alijar o Ministério Público do poder investigatório, né, não obstante as críticas, né, de parte da doutrina, especialmente do Rauri, né, enfim. Vocês sabem muito bem como que funciona as regras do jogo, né? A própria Associação dos Delegados de Polícia é contra o poder investigatório do MP, mas isso é tema para outra aula. Ok, pessoal? Então, no âmbito do PIC, esses são os pontos de destaque para mim, e eu destacaria também a necessidade de vocês correrem o olho, tá, na resolução 181. Vamos voltar para o nosso inquérito policial. O que me chama a atenção no inquérito policial, agora, dentro também da investigação criminal, que pode ser objeto de cobrança. Não vejo o Marcelo cobrando o prazo literal
do inquérito policial. Ele pode cobrar, por exemplo, o prazo de conclusão do inquérito policial no âmbito dos crimes hediondos, que nós temos uma peculiaridade. Porque a peculiaridade prevista não na lei de prisão temporária, mas na própria lei dos crimes hediondos, exige que... parte da premissa de que o prazo para conclusão do inquérito policial no âmbito dos crimes hediondos, quando há prisão temporária decretada, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Então, essa é uma peculiaridade que me chama a atenção em termos de prazo, que eu acho que vocês devem lembrar, né, na hora da prova, né, para não correr o risco aí de errarem. Fora isso, nós temos a regrinha específica da Justiça Federal, né, de 15 dias para conclusão, do inquérito policial militar, 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias, enfim, né, não tem tanta dificuldade assim. O que me chama a atenção é o prazo da prisão temporária no âmbito dos crimes hediondos, sendo que na prisão temporária dos crimes comuns segue a regra de 10 dias, porque a prisão temporária é por 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Não vejo o Marcelo cobrando, por exemplo, se o inquérito é disponível ou indisponível, isso é uma discussão só que o pessoal, turma de delegado, traz, se ele é sigiloso ou não sigiloso. Ele pode perguntar, por exemplo, se o advogado pode ter acesso aos autos de inquérito policial, né, e tem previsão legal para isso, não há problema nenhum para que o advogado tenha acesso aos autos de inquérito policial, né? Para que ele tenha acesso e represente o seu constituinte, ele precisa apresentar a procuração nos autos em determinadas situações, né? Mas não se veda, né, em hipótese alguma, a possibilidade do advogado oficiar no inquérito policial. Eu não vejo muito ele cobrar isso aí. O que ele pode cobrar no inquérito? Doutrina no âmbito do arquivamento. E o que tem de doutrina no âmbito de arquivamento? A possibilidade de desarquivamento com o surgimento de novas provas. E aí tem aquela diferenciação tradicional entre provas substancialmente novas e provas formalmente novas. Provas substancialmente novas são aquelas que já existiam ao tempo do fato, mas eram desconhecidas da autoridade investigante. Isso vale tanto para o PIC quanto para o inquérito, ok? E provas formalmente novas são aquelas que foram produzidas no inquérito policial, mas decorrem ou decorreram de um vício originário de forma e que posteriormente esse vício é descoberto, como por exemplo o depoimento de uma testemunha que foi coagida, que foi constrangida, que foi ameaçada por um dos autores da infração penal. Então, saber essa diferença de provas substancialmente novas e provas formalmente novas como aptas a possibilitar o desarquivamento do inquérito policial, competência, obviamente, do Ministério Público, né, pessoal? Titular da ação penal. Se tiver sido arquivado no âmbito do Judiciário, o Ministério Público vai se manifestar pedindo o desarquivamento dos autos, o juiz tem o dever de cumprir, tá? Porque é prerrogativa e direito do titular da ação penal, e o delegado de polícia não pode, em hipótese alguma, desarquivar autos de inquérito policial. Mas outro ponto no arquivamento que me chama a atenção é o arquivamento indireto e o arquivamento implícito, dois teminhas doutrinários aí. Quando eu falo em arquivamento implícito, vocês sabem muito bem que todo e qualquer ato praticado pelo Ministério Público deve ser fundamentado. Então, quando ele oferece a denúncia contra um dos indivíduos suspeitos da infração penal e não oferece contra o outro indivíduo, ou quando ele oferece a denúncia por um fato e ignora o outro fato apurado no inquérito policial, a doutrina, e ele não menciona isso na cota de oferecimento da denúncia, ou não pede arquivamento contra o outro agente ou com relação ao outro fato, a doutrina diz que nessa hipótese haveria o chamado arquivamento implícito, porque a ausência de manifestação do Ministério Público geraria o arquivamento com relação ao agente não denunciado ou com relação ao fato também não denunciado. E, obviamente, a doutrina amplamente majoritária sustenta que o arquivamento implícito não é admitido no nosso ordenamento jurídico em razão do dever de fundamentar as manifestações ministeriais, né, em paralelo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que dispõe a mesma coisa para os membros do Poder Judiciário. Então, esse é um teminha que ele pode cobrar. E o arquivamento indireto ocorreria quando o promotor de justiça, após analisar os autos, entende que não possui atribuição para oficiar no feito, por entender, por exemplo, que a competência
é de outra localidade. Digamos, o crime de estelionato praticado por meio de cheque, né, a alteração aí do CPP, do artigo 70, que previu agora expressamente que a competência para processamento será do foro do domicílio da vítima, ou no caso de vítimas, né, por prevenção. Mas nesse caso em que o promotor de justiça diz que não tem atribuição, mas o magistrado entende que é competente, ou seja, há um conflito entre posicionamentos, não um conflito de atribuições, porque a atribuição é do Ministério Público e o juiz exerce competência. E também não é um conflito de competência pelo mesmo motivo. Não há dois órgãos judiciais discutindo ser competente ou não para apreciar aquele caso. O que nós temos é o titular da ação penal pública dizendo que não possui atribuição. E o juiz se dizendo competente. E aí, nesse caso, a doutrina diz que há o chamado arquivamento indireto, porque o juiz não pode obrigar o Ministério Público a oferecer a denúncia, então ele recebe a manifestação do Ministério Público com um pedido de declinação de competência, como o arquivamento indireto dos autos. Obviamente, também não é admitido, né, pessoal? Porque se o Ministério Público discordar da posição do juiz, o juiz não tem como provocar de ofício a atuação do Ministério Público. O que ele pode fazer é provocar o Procurador-Geral de Justiça nos termos do artigo 28 do CPP. E o Procurador-Geral de Justiça vai se manifestar com relação à competência, à atribuição, melhor dizendo, do promotor de justiça. E se o Procurador-Geral de Justiça entender que o promotor está correto e que os autos devem ser encaminhados para outra comarca, essa decisão não obriga ao magistrado a receber aquele pedido e declinar, porque ele age no exercício de sua competência. Mas permite com que o promotor de justiça, com base na manifestação do Procurador-Geral de Justiça, remeta cópia dos autos para o juízo, ou na verdade para o Ministério Público, que ele acredita deter atribuições para oficiar no feito. Então, esse é o chamado, é o que a doutrina chama de arquivamento indireto no âmbito do inquérito policial. Para a gente poder finalizar a investigação, que eu já falei demais dela para vocês, apesar de eu achar que vai ter uma questão só envolvendo a investigação criminal, eu vou dar um destaque aí para vocês, pedir para vocês lerem dois artigos, tá, muito especiais para a prova. Eu tenho batido muito em cima desses artigos porque eles trazem algumas peculiaridades aí que precisam de um pouquinho de compreensão de vocês. E o primeiro deles é o 13b do Código de Processo Penal, uma certa novidade que diz respeito a dados, informações de herbes, de estações de rádio, para poder identificar a localização de suspeitos e de vítimas. O código traz, o artigo 13b, ele traz uma peculiaridade, em razão da urgência, da questão da necessidade, de se afastar o risco de lesão à vítima em especial, obviamente prendendo também o sujeito ativo da infração penal. Ele prevê a possibilidade e concede um prazo muito peculiar para que o magistrado decida o pedido formulado pelo Ministério Público ou a representação formulada pela autoridade policial. Quando se fala para o Marcelo em representação formulada pela autoridade policial, tem obrigatoriamente que passar pelo Ministério Público, tá, pessoal? Não tem nem o que discutir isso. Inclusive, ele pode trazer esse tipo de questão. O delegado pode representar e o juiz pode decidir sem ouvir o Ministério Público? Para ele, não, tá? Então, esse prazo é de 12 horas para que o juiz se manifeste, para que ele conceda a autorização judicial para que o Ministério Público ou a autoridade policial requisite. E tem uma imprecisão terminológica, porque a requisição já vincula, então não precisaria, em tese, da autorização judicial, mas precisa, porque a gente está falando de cláusula de reserva de jurisdição, localização, diz respeito à intimidade, diz respeito à vida privada. Então, para mim, tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, nesse caso, especificamente o artigo diz que a autoridade policial, a autoridade judiciária terá 12 horas para se manifestar, para conceder a autorização judicial. Sendo que, ultrapassado esse prazo de 12 horas, tanto o Ministério Público como a autoridade policial poderão requisitar diretamente às empresas mencionadas no artigo, pelo prazo de até 30 dias, prorrogáveis por mais 30, as informações necessárias para a localização
de vítima ou suspeitos. Sendo que, se for requerido um prazo maior, haverá necessidade de ordem judicial. E aí eu chamo a atenção, porque no caput ele fala em autorização judicial e nos incisos ele fala em ordem judicial. Existe diferença? Sim. Uma coisa é você autorizar a alguém que o faça. Outra coisa é você ordenar judicialmente. Ou seja, a ordem, o comando sai do Poder Judiciário. A autorização para fazer não é cumprida pelo Poder Judiciário, é tão somente deferida pelo Poder Judiciário. Então, muita atenção, tá, com esse artigo 13b para a prova. Outro deles é o artigo 14A, também novidade do CPP, que prevê a possibilidade de nomeação, né, tem até uma imprecisão terminológica que fala em citação dos agentes de segurança pública, aqueles previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Não é citação, é uma mera notificação, né, para constituir advogado. Se ele não constituir no prazo de 48 horas, o juiz também nomeia, o juiz deverá primeiro oficiar a entidade à qual ele está vinculado para que designe um defensor para ele no prazo de 24 horas, sendo preferencialmente, de 48 horas, desculpem, sendo preferencialmente defensor público. Isso não está criando, essa previsão, o contraditório no âmbito do inquérito policial. O que está se fazendo ali é assegurando a oportunidade para o indivíduo suspeito que está envolvido na prática de uma infração penal com uso de força letal no exercício de suas funções, olha a conexão, olha os requisitos exigidos, para que ele possa ter uma assistência primária de um advogado. Qualquer indivíduo também pode fazer a mesma coisa. A diferença é que aqui a norma impõe ao Estado o dever de fornecer esse advogado para o indivíduo, para o agente de segurança pública que se envolve, entre aspas, na prática de uma infração penal, no exercício de suas funções, que gera, né, que demanda o uso letal da força, tá? Muito cuidado com esse dispositivo, é um artigo importante para a prova, ele não é restrito ao inquérito policial. O caput fala em outros procedimentos, né? Então pode ter, por exemplo, no âmbito de uma sindicância interna, no âmbito da polícia, enfim, né? Cuidado com isso, porque pode aparecer numa provinha de primeira etapa. Falei demais de investigação criminal com vocês, vamos entrar agora no tema da ação penal, né? Para mim, um dos grandes temas, especialmente em razão do acordo de não persecução penal, é uma novidade aí que foi trazida primeiro pela mesma resolução do PIC, né, pela resolução 81 do CPP, e posteriormente foi trazida aí pelo artigo 28A do Código de Processo Penal, mudando um pouquinho os critérios, mas a gente precisa trabalhar isso